Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. O irmão deu ênfase à questão pastor, mas eu sou mais professor do que pastor. Foi onde conheci a Denise, o Wesley e outros irmãos aqui no seminário da Juvep. Lá estudamos, nos formamos e passamos a ensinar também o caminho da fé através da teologia, que é a ciência de Deus, onde também aprendemos a escrever, palestrar, pregar. Então eu sou palestrante, professor, pregador. E aí o nosso objetivo também é, através do escrito, levar a verdade de Deus também para os irmãos que gostam de ler. Inclusive no final eu estarei falando de alguns livros que nós trouxemos aqui. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, é um texto do Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta, e eu peço aos irmãos bastante atenção para nos acompanhar nessa leitura, que o meu desejo é que o Senhor use essas palavras para fortalecer, use essas palavras para alimentar a sua alma e lhe conduza na verdade e em triunfo na pessoa bendita de Jesus. Agradecer ao pastor pela insistência, que desde março a gente vem conversando. Iríamos estar aqui em março, mas a rua que eu moro é muito parecida com essa rua daqui. Se chover 20 minutos, 10 minutos, alaga tudo, e a gente sofreu algumas consequências lá junto com a vizinhança. E aí não tivemos condições nem de sair de casa para vir para cá, mas Deus já mandou a provisão, a gente já consegue agora trafegar por lá. A prefeitura andou fazendo algumas mudanças e é o que a gente deseja para essa rua aqui também, né? Que Deus manda o poder público para também favorecer aqui. Depois de muita insistência, a gente bate na porta até ela se abrir, né? É assim que funciona essas atividades na sociedade, né? Tem que insistir muito até a vitória chegar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder ministrar aqui nesta noite. Nós vamos utilizar o capítulo 2, 2 Timóteo. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Os irmãos sentados mesmo podem acompanhar essa leitura. Eu estou vendo alguns irmãos aqui com criança, tal, às vezes distrai, mas vamos orar para que tudo aconteça, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, com ordem e decência, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem está ligado, diga amém. Então, se tem crente ligado, muita coisa boa pode acontecer aqui. Diz assim o texto sagrado: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Nenhum atleta que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmãozinho Timóteo, ainda jovem, assumindo responsabilidade, um obreiro solteiro, assume igreja para poder guiar o povo no caminho que deve andar, recebe orientações do seu pai na fé, o Paulo, o apóstolo Paulo, escreve a primeira carta, a segunda carta. Era muito comum as cartas de Paulo circularem entre as igrejas, e esta aqui, endereçada exclusivamente a Timóteo, é considerada a última carta do apóstolo Paulo, porque no final desta carta ele está se despedindo na sua segunda prisão em Roma, onde ele foi sentenciado à morte. Arrancaram sua cabeça por uma acusação política e religiosa, apenas porque era pregador do evangelho.
Muitos hoje estão passando por perseguições justamente porque segue Jesus, porque prega o Evangelho, porque tem uma Bíblia, porque adora Jesus. Nós estamos também sendo ameaçados por uma política anticristã, antideus, antibíblica, e nós devemos vigiar em quem nós vamos votar, porque na verdade nós percebemos um cerco se fechando muito claro de uma política contra tudo que a igreja prega e defende. Tome muito cuidado com alguns que chegam oferecendo coisas, mas não têm moralidade e espiritualidade para poder assumir um cargo público em prol do povo. Dito isto, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão sobre a trajetória da vida cristã. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que têm apenas 1 ano na caminhada. Se converteu depois da pandemia. Eu sei que tem gente que já vem antes da pandemia, bem antes, 5 anos, 10 anos. Tem gente até que já tem 20 anos na caminhada ou mais. Quem aqui já tem mais de 10 anos na caminhada? 10 anos. Glória a Deus. Não é? Não chega a ser um idoso na fé, mas já está na pré-adolescência da fé, não é? Eu sei que tem alguns irmãos aqui que tem menos de 2 anos, que se converteu, já está na caminhada há menos de 2 anos. Tem? Menos de 2? Temos ali 1, 2, 3 irmãos, 4 irmãos, que está ainda nessa fase infantil da fé. Mas eu acho que tem irmãos aqui que tem mais de 20 anos. Tem? Mais de 20? Olha, mais de 20. Tem um menino ali que ele levanta a mão para 5, para 10, para 15, para 20. Ele levanta a mão para tudo, né? 20 anos na caminhada da fé ou mais. E é certo que ninguém consegue passar nem sequer um dia na caminhada da fé sem esta graça que o apóstolo Paulo está falando no versículo 1, que diz a respeito da graça de Jesus Cristo que nos fortalece. Ele diz o seguinte: antes de fazer qualquer desafio, antes de encorajar qualquer coisa, ele diz assim: Timóteo, você vai precisar da graça de Deus naquilo que você vai fazer. Nada pode ser desvinculado da graça. Em dinamou é a palavra grega que ele utiliza aqui para fortifica-te. Ele quer dizer aqui com a palavra grega, empodera-te, que a graça seja a força potente que vai te fazer estar firme nesta caminhada. Você não está firme porque você ora. Você não está firme porque você lê a Bíblia. Orar e ler a Bíblia ajuda. Você está firme e forte na caminhada é justamente por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O segredo daquele irmão que passa por luta, aflição, tribulação, perseguição, de não abandonar a fé, o segredo de permanecer firme, constante e abundante é a graça de Deus. É a graça de Deus que faz você completar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, 20 na caminhada. Tem gente que me encontra, que eu já estou nessa fase dos 20 anos na caminhada, tem gente que me encontra e diz assim: você ainda é crente? Aí eu digo: pela graça de Deus, sou hoje, ontem, amanhã e sempre, porque eu não consigo viver sem esta graça. E o que seria de nós diante desta pandemia que assolou o mundo se não fosse a graça de Deus? Diga: é pela graça, diga isso, diga: é pela graça. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu sei que alguns irmãos aqui até ficam de uma certa forma inseguros. Será que quando Jesus voltar eu vou estar firme? Será que quando Jesus tocar as trombetas para chamar a sua igreja, será que o meu nome vai estar lá no livro da vida? Será que eu serei salvo e estarei no céu mesmo? Tem gente que tem dúvida. Mas se você se agarra com a graça, se a graça vem sobre você, é esta graça que vai te levar para o céu. Porque o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, o versículo 9 de Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós,
é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele também escreveu a Tito, no capítulo 2, o versículo 11, dizendo: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esta palavra graça está em toda a Bíblia. Foi a graça de Deus que colocou Adão e Eva lá no jardim. Foi a graça de Deus que despertou Noé para fazer uma arca, para poder salvar algumas pessoas que quiseram se livrar do dilúvio. Foi a graça de Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó. Foi a graça de Deus que guardou José lá no Egito, que levantou Moisés para liberar o povo, que levantou Josué para guiar na terra prometida. Foi a graça de Deus que levantou Samuel, que levantou Saul, que levantou Davi, que levantou Salomão. Muitos reis, profetas e sacerdotes foram levantados por causa da graça de Deus. Não existe salvação, não existe vida com Deus sem a graça. Essa palavra graça vem do grego charis. E esta palavra tem muito a ver com aquilo que Deus faz por nós sem a gente merecer. Nós somos provocados por um sentimento religioso de que nós somos abençoados por mérito do nosso sacrifício religioso que a gente faz. Tem gente que vem à igreja 3 vezes por semana e tem gente que vem só uma vez e os dois são abençoados da mesma forma. O que é isso? Graça. Tem gente que dá uma oferta de R$1, tem gente que dá um dízimo de 100 e os dois são abençoados da mesma forma. O que é isso? A graça de Deus. Tem gente que prega em tudo que é lugar toda semana e tem gente que só faz cantar e orar em casa. Tanto que prega quanto que ora em casa, ambos são abençoados. E o que é isso? A graça de Deus. Não é por mérito. Deus não olha para você e diz: este merece. Deus olha para você e diz: vou derramar graça sobre esse, porque a graça agrada a Ele. E Deus faz as coisas por nós, por causa dele mesmo. Bendito seja o seu nome. É tão bom quando a gente tem essa consciência, porque ninguém se compara com ninguém, nem fica competindo com ninguém. Quem tem a fé melhor, maior, quem tem a vida mais santa, quem tem a vida mais promíscua, Deus vai olhar todos, encerrar todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia e graça, que são as causas de não sermos consumidos. Tem muita gente por aí que mede a bênção de Deus pelo que tem. Quem tem uma casa é menos abençoado do que aquele que tem 2. Quem anda de bicicleta é menos abençoado do que quem tem carro. Mede a bênção de Deus, a presença de Deus, mede o relacionamento com Deus a partir do que a pessoa tem, a partir do material. Mas a comunhão com Deus tem a ver com o espiritual. Diga amém. Nós precisamos desenvolver um conhecimento sobre Jesus e sobre a graça, como Pedro falou na sua segunda carta, o capítulo 3 e o versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estava revelando coisa profunda ao nosso apóstolo Paulo. Muita coisa extraordinária a respeito do céu. E para ele não se gloriar, não se orgulhar, foi colocado algo terrível, doloroso na sua vida, que ele chamou de espinho na carne. O que tem de teólogo e de estudioso querendo saber que espinho é esse? Cada um conta uma história. E aí, quando no capítulo 12 de Coríntios é falado a respeito desta glória que foi revelado no terceiro céu, coisas que as palavras não têm como se explicar, o apóstolo Paulo ele vai dizer: foi colocado em mim um espinho na carne para que eu não venha me gloriar, e eu orei a Deus pedindo para que isso fosse embora 3 vezes, e 3 vezes Deus disse não. Já imaginou o apóstolo pedir algo a Deus e Deus dizer não 3 vezes? E ele disse algo que serve muito para a nossa vida: a minha graça
te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Existem coisas na vida do crente que ele vai pedir a Deus: Deus, afasta isso de mim. E Deus, por algum motivo soberano, vai dizer: agora não, segura aí. Eu estou fazendo algo na tua vida através desse sofrimento. Aguenta firme, porque até isso ir embora, a minha graça vai te sustentar, te ajudar na caminhada. Aguenta firme, a minha graça é o bastante para você. Não peça para Deus te livrar da dor. Não peça para Deus te livrar do sofrimento. Peça para Deus lhe dar força para suportar a dor e o sofrimento, porque a vida cristã, ela precisa da graça, ela precisa da fortaleza da graça, por causa do sofrimento que é certo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: que a caminhada, a trajetória cristã, ela não é só graça sobre graça. A trajetória cristã também é uma escola, é um aprendizado. E ele vai dizer no versículo 2: o que de mim aprendeste e ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos, para que também ensine a outros. Eu quero dar importância a essa questão do aprendizado, a essa questão do ensino, porque, é claro, eu sou professor, eu já passei por vários seminários aqui em João Pessoa, também em Bahia, onde eu morei, também em Santa Rita, onde eu estou morando agora, em outras cidades do interior, em outros estados. E aí o acesso que a gente observa das pessoas na internet, na televisão, na rádio, a respeito de Deus, existe uma coisa tão distorcida, existe uma coisa tão fora do que realmente Jesus e os apóstolos ensinaram, que parece que criaram outro evangelho, uma outra igreja e um outro céu. Tome cuidado com o que você escuta em internet, televisão e rádio, porque nem tudo que tem o nome Jesus vem de Jesus. Tem gente que tem o nome de pastor, mas não vale um pastel. E eu estou falando muito sério. Se faz necessário que a igreja hoje acorde para o aprendizado da palavra, porque aquela mesma palavra de Oséias capítulo 4 também serve para os dias de hoje. Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra. Deus usou Oséias para dizer isso, porque só prevalecia o mentir, a injustiça, adultério, homicídio sobre homicídio, e não havia na terra conhecimento sobre Deus. O versículo 6 ele vai dizer: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E uma das coisas que eu tenho mais observado, já de 2000 para cá, nesses 22 anos de milênio novo que a gente está vivendo, desse novo século, é que a igreja de Cristo no Brasil está mais focada em cantar do que em estudar, aprender e pregar para outro. Quando foi determinado pelo poder público, fique em casa, e não podia nem mais ir ao templo para se reunir e aprender, algumas pessoas ligavam para mim desesperadas, dizendo: Gil, vai ter um culto na minha casa, e agora o que é que eu vou passar, se eu não tenho habilidade nenhuma de passar nada para ninguém? Eu tive que fazer esses negócios de live, né? Não tem esse negócio de live, né? Tinha que fazer esse negócio de live, porque eu dava algumas orientações a alguns irmãos para eles passarem para outros em casa. Muita gente ficou faminto da palavra, e muita gente entrava em Facebook, Instagram, e tinha lá um camarada dizendo assim: Deus está mandando dizer para você, olha, quem seguir aqui, apertar o joinha, e quem compartilhar vai ter uma bênção dobrada hoje até meia-noite. Era tanta da profetada, tanto do revelamento, tanta da visagem, e a gente percebe que era tudo coisa criada por homens. Não tinha nada de Deus naquilo. É claro que alguns
ainda se debruçava sobre a palavra e compartilhava um alimento sólido. Mas outros eram como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Era aquela salada religiosa, aquela mistura de ensinamento, tudo distorcido, e muitas das vezes recebe o falso porque não se dedica ao verdadeiro. Dizem que lá nos Estados Unidos, as pessoas que trabalham com dinheiro lá recebem um curso para identificar a diferença da nota do dólar verdadeiro e falso. Nós estamos hoje precisando fazer isso nas igrejas. Dar um curso para poder as pessoas entenderem o evangelho verdadeiro e o evangelho falso, porque as profecias estão se cumprindo. É muito falso pastor, falso profeta e falso mestre oferecendo um falso evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo ele fala a respeito do perigo iminente que tinha na Galácia. Disse: irmãos, eu estou surpreso que vocês tão depressa estão abandonando o evangelho de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, porque mesmo se um anjo do céu, ou até mesmo um apóstolo, vos anuncie um outro evangelho que vá além do que está escrito, seja anátema, que quer dizer maldito. Essa mensagem está sendo transmitida, tá? Online está sendo transmitida, tá? Eu estou bonito? Dá para ver aí? Tá indo. Era para ter avisado, irmão, para eu dar um grau aqui. Está sendo transmitido, né? Então o pessoal que está em casa, que está acompanhando o texto, não fica achando porque você estudou pouco, primeira série, segunda série, terceira série, você não pode aprender. Porque tem muita gente que aprende lendo e tem gente que aprende ouvindo, é ou não é? A gente só não pode jogar fora a oportunidade de uma escola bíblica, de um culto doutrinário, de uma pregação, ficar bem atento, de fazer anotações, de ler a Bíblia em casa, de comprar alguns livros para se aprofundar mais, de ter Bíblia de estudo, de ter uma orientação mais focada no aprofundamento, porque tem muita gente que tem a água nos artelhos e nunca avançou, apesar de anos e anos na caminhada da fé. Só sabe o ABC da fé e pronto. Só sabe que Jesus salva e que ele vai voltar e pronto. Quando tem algum debate sobre qualquer assunto ligado à ética, ligada à Bíblia, ligada à verdade como um todo, fica calado porque não tem argumento nenhum, porque a mente está enferrujada, porque não cava profundo encontrando o ouro da verdade na Escritura Sagrada. O apóstolo diz assim: olha, o que eu ensinei a você, não guarde para você, compartilhe com outros, e compartilhe com quem vai dar valor. Não faça como os porcos que ao receber pérolas, vão pisar nas pérolas. Vamos compartilhar a verdade com quem valoriza a verdade, porque tem gente que vai zombar e desprezar. Vamos compartilhar com quem quer ouvir. Quem quer ouvir a verdade, dá um sinalzinho aí, amém? Eu amo a verdade e quero seguir nesta verdade, como Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na caminhada, na trajetória, vamos precisar muito da graça de Deus, amém? Você pode não ser rico em dinheiro, mas seja rico da graça de Deus. Se aprofunda essa glória da graça, se aprofunda esse mistério da graça, vá fundo naquilo que a Bíblia chama de graça, porque você vai precisar. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Hoje saia daqui dizendo: Jesus, me incubra de graça, me revista da graça, que nunca falte a graça de Deus na tua casa, na tua vida, na tua caminhada, e que esta graça abra teu coração, abra a tua mente, o teu entendimento para conhecer com profundidade a palavra de Deus, para levar esse mundo sem Deus, sem verdade, sem caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida que esse mundo está precisando. O versículo 3, o apóstolo Paulo também fala de algo que é muito comum na trajetória da fé. Sofre comigo as aflições.
Existe uma igreja aí, eu não sei se a irmã Denise já foi lá, que ela costuma dizer: pare de sofrer. Quem sabe que igreja é, dá um sinal. Você liga a televisão e fala: pare de sofrer, venha. Aí tem um que fala assim: eu sou. Aí diz. Tem gente que já lembrou o que é. Tem televisão, tem rádio, tem jornal, tem revista. Olha, é tudo bem estruturado. É uma empresa da fé. E nessa empresa religiosa chamada de igreja, eles oferecem aos fiéis um evangelho self-service como um restaurante. Tem um restaurante aqui perto, né? Aí lá o restaurante vai tentar fazer algo que as pessoas estão procurando. Ah, estão procurando pizza, vou oferecer aqui. Ah, estão procurando sanduíche, eu vou oferecer aqui. Ah, estão procurando uma pizza com um jeito de sanduíche, com formato de cachorro quente, eu vou oferecer aqui. Eu tenho que oferecer o evangelho ao gosto do freguês. O evangelho self-service. Escolha o que você quer. Na segunda, eu tenho isso. A corrente, deixa quieto. Na terça, eu tenho isso aqui. Na quarta, eu tenho aquilo ali. Na quinta, eu tenho aquilo ali. Não pode à noite, vá à tarde. Não pode à tarde, vá de manhã. Se não pode de manhã nem de tarde, vá na rádio, vá na TV. Toma um jornalzinho. Eu tenho como lançar a rede e fisgar quem eu quiser. Porque é um sistema de marketing empresarial impecável. Organização tem. É tudo muito bem trabalhado. A forma como falam, o treinamento, falam tudo igual. É tudo do mesmo jeito. Dá para perceber o que eu estou dizendo aqui? Então há uma estrutura organizada para poder oferecer portas abertas para que as pessoas que estão sofrendo vá lá para não ter mais sofrimento. Quais são os grupos religiosos mais numéricos no Brasil? Nós temos católicos, evangélicos e espírita. E como é o convite? Você que é evangélico, venha. Você, meu amigo católico, venha. Você que é espírita, venha também. Vamos aqui unir nossa fé e vamos parar de sofrer. Deus não chamou você para sofrer. Mas aqui, e lá em João 16:33, Jesus vai dizer que há sofrimento. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus vai dizer: bem-aventurado que sofre perseguição por causa do meu nome. Sofrimento, aflição e perseguição faz parte da trajetória do crente. O bispo lá está enganado. Meu sonho é pregar na igreja dele. Com ele presente. Sofre. É no imperativo. Sofre comigo as aflições. E ele vai utilizar aqui 3 metáforas, 3 simbologias, 3 exemplos. Ele vai falar do soldado, ele vai falar do atleta e vai falar do agricultor. E ele vai usar esses 3 personagens para falar a respeito da trajetória na caminhada da fé. Todo mundo sabe o que é um soldado. Todo mundo sabe. E ele vai falar que devemos ser como um bom soldado de Cristo. O versículo 4, ninguém que milita, quer dizer, o soldado mesmo, não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Muito interessante ele dizer aqui, se ele te chamou para fazer parte do exército de Deus, se você é um soldado de Cristo, homem e mulher, para o general dos generais você trabalha, cuidado com o que você se envolve neste mundo, para não tirar você do foco. Você tem um fardamento, você tem uma arma, você tem um comandante, você tem uma guerra para guerrear. Vigie e tome conta, porque quem tem guerra para guerrear tem inimigo. E ele vai atacar de dia e de noite.
O apóstolo Paulo diz que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. E a palavra-chave é vigiai. Mas tem muito crente vacilão. Muito crente vacilão. Falar em vacilão, eu lembro muito que o presidente, quando estava ainda nas campanhas dele aí, levou uma facada. Lembra disso? Não? Uma facada. Aí as pessoas que eu conheço que é da área da polícia, aí diz assim, tá certo que esse camarada aí, maluco que foi dar a facada nele aí, foi esperto, tal, planejou tudo, estava bem arquitetado, mas houve uma falha muito grande nos soldados de polícia que estavam lá cercando o homem para guardar ele. Houve uma falha nos militares, nos policiais que estavam fazendo a segurança. Então, qual é a palavra-chave para quem é soldado? É ficar atento, é não dar vacilo, é ficar de olho naquilo que é sua obrigação. Presta atenção, igreja, porque na parábola do semeador, o inimigo semeou o joio no meio do trigo quando os trabalhadores estavam dormindo. E a igreja brasileira, uma das características mais fortes dela é que ela está dormindo. Dormindo como Jonas no porão do navio, enquanto a tempestade em volta está assolando muita gente. Nós precisamos acordar o povo de Deus para poder entrar nessa trajetória de guerra que é a vida cristã e não ficar achando que ir para a igreja é ser bom soldado. Ser bom soldado é ser igreja aonde você estiver, combatente da verdade, fortalecido pela graça, aprendendo e ensinando o evangelho da graça de Deus. Eu não sei se eu estou sendo muito duro com vocês, mas o bom soldado de Cristo não se embaraça com os negócios desta vida. Tome cuidado. Não se venda e não se embarace com os negócios deste mundo. O crente, ele tem 3 inimigos, sabia? Ele tem 3 inimigos. O primeiro todo mundo conhece. É o diabo. Como minha avó dizia, é o Satanás. É o cão. É o Beelzebul. Ele é o inimigo de Deus, o inimigo do evangelho, o inimigo da igreja, e por tabela é seu inimigo também. Mesmo que você não queira ser inimigo dele, só o fato de você ser o que ele gostaria de ser, igual a Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, ele já odeia você. Não queira trato com ele. Tem o outro inimigo, que é o mundo. Esse mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. O mundo está sepultado, preso. O sistema mundano vai seguindo o curso e a orientação das trevas e do pai das trevas, que é o diabo. Se você se tornar amigo deste mundo, a Bíblia diz que você já se torna inimigo de Deus. É assim ou não é? Então nós temos o primeiro inimigo, que é o quê? O diabo. E nós temos o segundo inimigo, que é o quê? O mundo. E o terceiro inimigo a Bíblia chama de carne, mas eu vou chamar de eu. O seu terceiro inimigo, diga assim, eu. Você é seu próprio inimigo. Porque às vezes o diabo não te ataca, o mundo não te ataca, mas você cria seu próprio problema, dá um próprio nó na vida e chama Jesus para desatar. É desse jeito. O que eu mais fiz na caminhada da fé, logo no início, foi dar nó e chamar Jesus para desatar. Naquela época, foi na década de 90, naquela época, na igreja lá em Bahia, que Deus a tenha, na igreja lá em Bahia, cada irmão que se convertia tinha um pai espiritual ou uma mãe espiritual. Se convertia, assim que se converteu aí, você vai tomar conta desse. O meu caso era tão sério que colocaram 5 para tomar conta de mim. 5.
Primeiro porque ficaram sabendo que eu era de uma turma lá chamada Turma da Caveira, que era uma gangue que tinha ao redor lá do bairro. Depois disseram assim, olha, esse rapaz aí que está ali na frente, ele costuma cair na igreja. E era mesmo, acredite. Eu acho que minha esposa vai ficar com medo agora. Eu caía endemoniado. Sabe o que é isso, não? Capeta, no couro, eu tinha esse negócio. A cadeira começava a tremer e eu começava a me bater. Era desse jeito, o pessoal se afastava. Então era assim, ó, igual a Denise, ficava sozinho. Estou assim dizendo um exemplo. Não estou dizendo que você está encapetada, não. E aí, sabe o que foi que me disseram? Você deve ler o Salmo 91 todo dia que o demônio sai. Mas eu li o Salmo 91. Você é decorado até hoje, de tanto que eu li. Eu lia na rede, eu lia na cama, eu ia no meio do caminho, para todo canto que eu ia, eu lia o Salmo 91. Mas na verdade não é o que eu leio que vai fazer a diferença. Eu não preciso fazer essas mugangas, essas simpatias para poder lidar. Eu tinha que conhecer a armadura de Deus, que Ele tem reservado para os seus soldados. Eu tinha que começar a lidar com o inimigo invisível, para depois lidar comigo mesmo. Já teve momento que eu estava só em casa, eu ajoelhava e ficava assim, ó, comigo, ó, sai, eu orando por mim. Eu precisava de conhecimento, de sabedoria, de orientação, e pouca gente na igreja tinha alguma coisa para me orientar. Minha mãe queria me levar para um terreiro, para a mãe de santo lá, tirar o espírito. Disse que eu estava com um tal de Exu Caveira. E era uma preocupação, quando eu chegava na igreja, mudava o cenário, o comportamento das pessoas. Eu sentava no canto, o povo se afastava. Poxa, está perdendo, né? Era incrível. E uma das coisas que mais me levou para seminário para estudar é porque as perguntas que eu tinha, não tinha resposta com os irmãos que estavam já na caminhada. O pessoal entendia muito de música, mas de Bíblia não entendia. Tinha gente que tinha mais de 100 músicas na mente, mas quando eu perguntava onde é que está escrito tal texto, as pessoas não sabiam. E eu ficava muito preocupado com isso. Um bom soldado, ele não se embaraça com os negócios desta vida. E sabe o que tem acontecido? Muito crente embaraçado com as coisas desta vida e esquece o principal. Eu vou dar só um exemplozinho da irmã Marta e irmã Maria, lá de Betânia. A irmã Marta, a irmã Maria, lá da igreja de Betânia, Igreja Batista Betânia. Irmã de Lázaro, muito bom. Jesus chegou junto com a comitiva de missionários, entrou na casa de Marta e Maria. Aí elas se separaram. Uma ficou na sala e outra foi para a cozinha. Quem lembra disso, diga amém. Amém. Aí lá vem a irmã Marta, desesperada, dizendo: Jesus, o Senhor está esse tempo todo ensinando a Maria, Maria está esse tempo todo ali ouvindo, e eu estou aqui, desesperada, agoniada, tentando fazer comida para o pessoal aqui. Por que o Senhor não deu ordem aqui para ela vir me ajudar? O que foi que Deus disse? Marta, Marta, estás afadigada com muita coisa. Maria escolheu algo melhor. Ela escolheu o principal, e essa parte ninguém vai tirar. Eu não posso mexer nessa parte aí, porque ela colocou o reino de Deus em primeiro lugar. É possível depois todo mundo ir fazer aquela outra coisa que iria fazer? Sim. A Bíblia ela não orienta a mulher a ser relaxada. Orienta a saber dividir o seu tempo, sua prioridade, e saber cuidar de cada coisa no seu devido tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo desse sol. É ter sabedoria e colocar o que é espiritual em primeiro lugar, porque o diabo não vai brincar de ser diabo, ele vai atacar. Eu estou falando da trajetória da fé. Vamos precisar de muita graça,
vamos precisar de conhecimento da palavra de Deus e vamos nos preparar para sofrimento e aflição, porque vai ter. Quer ver uma coisa? Quem aqui, desde quando se converteu, passa por aflição, tribulação, por luta? Quem aqui passa por luta? Quem aqui passa por luta? Graças a Deus. Quem não passa, nem se preocupe, está vindo aí. Nem se preocupe. Se você é crente e está indo na contramão do mundo, vai ter perseguição e desavença. É como você entrar na praia e andar contra a água. É difícil ou não é? É assim esse mundo. Eu não sei, pastor, se eu estou pegando muito pesado. Está dando certo? Graças a Deus, né? Tem que perguntar, porque senão o pastor não me chama de novo. O versículo 5. E se alguém milita como um atleta, ele não é coroado se não fizer isso legitimamente. O atleta, ele não é coroado se ele não fizer tudo dentro dos conformes, ou seja, dentro da regra. Ele tira o soldado de cena e coloca agora um atleta. Eu sei que muitos irmãos aqui são atletas. Muitos irmãos aqui já passam suas 2, 3 horas na academia, né? Muitos irmãos aqui são ciclistas, faz suas caminhadas 5 horas por dia, logo de manhã cedo. Eita, muitos irmãos aqui não tem problema de taxa nenhuma, não tem problema de irregularidade nenhuma na saúde, porque a maioria aqui faz exercício físico. Ninguém chegou no médico aqui e o médico disse: a única coisa que está faltando em você é fazer exercício, o resto está tudo em ordem. É tudo atleta de Cristo, glória a Deus. Apesar, irmão, de a gente saber a necessidade do exercício físico, do caminhar, do correr, do exercitar, o texto ele não vai falar a respeito do exercício físico, ele vai falar a respeito daquilo que o atleta faz para receber no final o prêmio, a medalha, a coroa, o troféu. E a vida cristã é como essa trajetória. Lá no final da nossa caminhada tem uma coroa esperando por mim e por você, mas tem que andar na linha, tem que andar no padrão, tem que fazer do jeito da regra, porque saiu da regra não é premiado. E eu vi nas Olimpíadas muita gente ser barrado, proibido de receber medalha, ser desclassificado porque não agiu dentro da regra. Já imaginou isso acontecer com você naquele grande dia? Deus chamar o irmão José: eita José, José venha para frente. Mas José, você fez assim José, era para ter feito desse outro jeito, mas foi o Wesley que mandou, então vai apanhar você e ele. Irmãos, tem que fazer legitimamente, tem que fazer do jeito que manda o mestre, tem que fazer do jeito que Jesus mandou. E aí, é claro, um bom atleta, ele é disciplinado. Um bom atleta, ele é submisso às regras. Do mesmo jeito que um bom soldado, ele tem que vigiar, um atleta, ele tem que se dedicar dia e noite, ser disciplinado no comer, no exercitar, para poder cumprir a sua meta. Foco, disciplina, dedicação. Se não tiver, não chega lá. Aqui pra gente, o que tem de crente relaxado na vida espiritual, a gente come 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Mas o alimento espiritual, eu costumo dizer que a vitamina do crente é BO, Bíblia e oração. Muitas vezes Deus aperta porque a gente não está orando, é para poder orar. É tão sério isso que lá em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 3, Deus está falando com Moisés dizendo assim: olha, eu deixei vocês sofrerem nesse deserto, passar fome e aperto,
para saber o que estava no coração de vocês, para saber se vocês temem a Deus ou não. Então vocês passaram por toda essa privação e tribulação para entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Muitas vezes Deus vai apertar o crente, Deus vai espremer para trazer para perto dele. Enquanto você não disser, ai Jesus, venha cá, derrame graça, ele vai apertar. É melhor terminar, né? É melhor. Porque os irmãos quando não dizem assim, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, quando não ficar dizendo aleluia, não ficar dizendo glória a Deus, é porque não está gostando da pregação. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade. Ele fala do soldado, ele fala do atleta, aí no versículo 6 ele vai falar do agricultor. Quem tem na família aí agricultor? Quem tem na família? O meu tio avô, a única coisa que ele fala na vida é que ele tem orgulho de trabalhar, de ter trabalhado no cabo da enxada e ter se aposentado nisso. Vai fazer 90 anos e está duro lá, duro. Um velhinho arrochado. Ele pega a agulha assim, ó, e a linha, aí de me de cá, aí coloca, não é? E costura e conserta as coisas e acorda cedo e não tem preocupação com nada. Sabe o que é? Ela diz assim, eu vivi no mato e quem vive no mato vive mais. E não é o que andaram dizendo por aí, anda em lugar mais arborizado, lugar mais verdejante para poder respirar um ar puro, parece que ele tem razão. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Planta, colhe e desfruta daquilo que plantou. O lavrador ele precisa de muita fé e paciência, do mesmo jeito que nós cristãos precisamos de muita fé e paciência, porque não é do dia para a noite que a bênção chega, que a vitória vem. Tem que começar a plantar, irmão, plantar, até que um dia venha a chuva e regue, venha o sol e aqueça, e aí venha a brotar, crescer e produzir para a glória do Senhor. Nós temos que ter a paciência do lavrador, do agricultor. Temos que ter a disciplina do atleta e temos que ter a submissão e a vigilância do soldado. Senão, não tem graça que aguente, irmão. Porque Deus vai fazer a parte dele e a gente tem que fazer a nossa parte. O versículo 7 diz, considere o que eu estou dizendo, porque o Senhor dará entendimento em tudo. Então não fique com medo do que eu falei aqui, que vai vir tribulação, que vai vir aflição. Talvez você se ache muito novo ainda para passar por desavença, mas os problemas surgem às vezes na doença, às vezes no desemprego, falta isso, falta aquilo, às vezes é um assalto, às vezes é alguém que fica ali na nossa cola perturbando sem a gente nem saber porquê, às vezes é um vizinho que vem lá das profundezas do inferno perturbando. Você que já passou por isso, você deve estar lembrado. Às vezes é até um membro da própria casa se levanta contra o crente. É incrível, irmão. O crente ele vai estar passando por aflição e ele tem que saber que há uma reserva celestial chamada graça para ser derramada sobre sua vida a hora que ele precisar. A graça vai te sustentar, a graça vai te levantar, a graça vai te guiar e pela graça você vai chegar lá em nome de Jesus. Amém. É por aqui que eu quero encerrar, porque eu sei que vai ter a ceia. Eu quero participar da ceia com vocês. Aqui eu costumo brincar que é um sistema anti-Covid, a minha foto. Eu escrevi vários livros, a maioria já se findaram. Esse aqui é o último que eu escrevi, da editora Visão, lá do Rio de Janeiro. O nome do livro é A Cura Interior. Já faz tempo que eu estou pesquisando sobre a questão das emoções do crente. Por que que tem gente que se converte, mas ainda a parte emocional
não fica equilibrada. Tem gente que tem muita fé, mas é muito estressado. Tem gente que ora muito, lê muita Bíblia, mas é muito ansioso ou depressivo. Por que é que ainda existe problemas como o medo, a culpa, transtornos emocionais na vida do crente? Devido a vários problemas que nós passamos na infância, na adolescência. Tem gente que é traumatizado por uma professora, por um pai, por um padrasto. Tem gente que passa por traumas no ventre da mãe e vai saber depois de grande que foi no ventre da mãe que passou. E aí os psicólogos e psiquiatras escrevem sobre isso, mas só que tem uma parte que eles param e aí é onde a fé começa. Então esse livro fala sobre a cura interior à luz da Bíblia e da ciência. Nós vamos falar aqui sobre como a fé, a oração, o amor e a paciência podem ajudar as pessoas que estão aprisionadas nas correntes da ansiedade, depressão, medo e estresse. É um livro de 60 páginas, R$10, que você pode comprar para presentear alguém que você sabe que sofre de alguma coisa. E você pode também aprender o que aqui nós vamos falar sobre personalidade, caráter, temperamento, sobre o que a psicologia fala sobre doenças mentais, transtornos emocionais e o que a Bíblia fala sobre isso. Você vai se surpreender com tanta gente na Bíblia que sofreram de problemas emocionais e você não percebia quando lia. Tem profeta com depressão. Tinha apóstolo com crise existencial. E aí a gente vai aprender como era que eles venciam isso. E nós temos aqui um livro que tinha mais de 140 páginas, mas a editora disse, reduza, porque o povo vai ter pressa em ler. Tem gente que lê em um dia. É caro, R$10 é caro? Não é, não é. E só a minha foto, foi a minha esposa que escolheu aqui a foto. Não é? Ficou realmente a minha esposa, ela soube escolher com quem casar, muita sabedoria na vida dela, muita luz, e sabe escolher também foto, graças a Deus. Ah, vista perfeita. Tem li também alguns livros sobre liderança, relacionamento, sobre talento, sobre ministério, sobre teatro, significado de nomes. Tem livros ali de R$5, R$10, R$15, R$20, R$25, R$30. Não compra quem não quer mesmo, quem não gosta de ler mesmo, quem não quer aprender mesmo. E ainda digo mais assim, ó, ainda tem um Pix, quem não trouxe dinheiro aí. E ainda vou dar um tempo, quem não tem Pix agora, nem momento nenhum agora essa semana, ainda dou um prazo. Só que minha esposa, mulher de oração, guerreira, olha, ela bota o nome num livro da vida. Ela vai pegar seu nome, seu número e vai colocar o valor do lado. E vai orar todo dia dizendo, Jesus,